Tá ouvindo? Oi, gente, tudo bom? Aqui, ó, você vai vendo, tá vendo? Deixa eu... Aqui você vai vendo o tempo. Bom, a gente vai esperar um pouquinho, acabar de entrar, as pessoas entrarem, né? E aí a gente começa. Gente querida, tô vendo aqui. Oiê. Bom, tempos difíceis, né? Então vamos ver se a gente consegue conversar assim com o maior respeito possível. Boa noite, Zé Walter. Tudo bom, querido? Oi, gente. Porque não sei vocês, mas o que eu tenho visto é muita agressividade nas redes sociais, né? Então a gente eu vou deixar aberto para vocês participarem quando quiserem, mas eu gostaria assim que é uma discussão de ideias, né? Que a gente vai fazer. É, é uma questão histórica, né? São fatos históricos que a gente não tem como negar. Lógico que as interpretações são feitas baseadas nos métodos que a gente escolhe, né? Mas vamos lá, vamos ver, vamos esperar chegar o horário e aí a gente começa. Mas é estranho, né? Fazer isso, mas enfim, vamos lá. Eu acho que todo mundo nessa crise tem que colaborar com o que pode, né? Ou com o que sabe. Essa é a história, é praticamente minha vida, principalmente a história política, né? Ai, muita gente querida, só gente querida. Pelo menos a gente tem esse jeito de não se ver, mas saber que as pessoas estão aí, né? Que as pessoas estão próximas. É um jeito da gente ficar próximo, né? Essa tecnologia maravilhosa, né? É. Bom, gente, agora são 20 horas. Eu, como sou uma pessoa que, antes de ser pontual, eu sou adiantada, eu fico aflita às vezes, quando eu marco horário com as pessoas, eu acho sempre que eu tenho que chegar antes, né? É, a gente começa o seguinte: o Guilherme Leal, que é jornalista, me pediu, inclusive no Facebook, que a gente fizesse esse encontro, essa conversa, principalmente sobre o AI-5, que é foi um ato, um dos atos, né? Um dos instrumentos do regime militar, é, que é um período que durou bastante, são 21 anos de história sem a gente poder votar, sem a gente participar, ou seja, como que se a gente tivesse com uma democracia em suspenso, assim, um parênteses muito triste da história brasileira, tá? E aí eu aceitei porque eu acho que também não pode negar, né? Uma forma assim de eu poder repartir um pouco do que eu estudo, do que eu gosto de estudar. É,
eu não sei mexer muito aqui, portanto não vou mandar coraçãozinho nem tchauzinho para ninguém, mas sintam-se muito abraçados, tudo. Tô amando ver as pessoas queridas, tal, tá? Então a ideia é a gente falar do AI-5 e não tem como a gente retirar o AI-5 do contexto do regime militar e nem tem como a gente tirar essa parte da história do Brasil, né, que foi a ditadura militar, de um contexto mais geral, do próprio desenvolvimento do capitalismo e do próprio imperialismo que se desenvolvia nessa época sobre não só a América Central, mas a América do Sul, tá? Como que é um assunto espinhoso, vocês vão falando, vão dando palpite e eu vou retificando caso a gente tenha algum problema aí, né? Falta de lousa, professor que precisa sempre de lousa, tal. Mas vamos lá. Eu gostaria de começar com uma reflexão que eu tenho visto nas mídias sociais, que é o seguinte, que além de ir às ruas pedindo AI-5, né, ou pedindo o retorno dos militares, que a gente entende, se você pede alguma coisa para retornar, você está pedindo o regime inteiro, né? Porque a gente não deve supor que todo militar, nenhum militar seja capaz de governar e que nenhum militar não seja democrático. Isso não é verdade, esse absolutismo, né? Mas quando eu vejo assim, a volta aí está embutido a ideia de que deveria voltar a ditadura militar, que de fato foi uma ditadura e os fatos históricos mostram isso, não é só historiador brasileiro que interpreta dessa forma, outros historiadores também, de outras partes do mundo. Bom, aí eu além de ver essa manifestação nas mídias, eu li uma coisa no Facebook que me impressionou muitíssimo. Era uma pessoa dizendo que o brasileiro não deveria mais comprar nada da China. Nenhum empresário e nem as pessoas deveriam consumir produto chinês, porque afinal a China é um país socialista, né? Que esse é um conceito também que a gente pode dar uma discutida, porque é fácil falar socialista, comunista, mas sem ter os conceitos teóricos bem desenvolvidos, bem lidos, tudo mais. Então, essa pessoa, eu não lembro, eu devia ter copiado, mas eu não lembro, ela dizia que se um empresário compra um produto para ele fabricar alguma coisa aqui, ou manda fabricar na China, que sairia 0,90 centavos o custo para ele, mas que se ele fizesse aqui no Brasil, ele ia gerar emprego e que ficaria mais caro o custo, mas ele ia gerar emprego, que estava beneficiando o Brasil. Às vezes eu tenho vontade de escrever, mas eu estou me abstendo porque a agressividade é muita e não há muita discussão de ideias, a não ser quando a gente dá aula, a não ser quando a gente está aqui, nós aqui entre amigos, né? Esse raciocínio de que o Brasil poderia se livrar da China, do comércio com a China, isso é uma irrealidade, é uma utopia absurda. Nós estamos vivendo dentro de um capitalismo neoliberal, de um capitalismo monopolista, em que os estados, né, o país, os estados, principalmente os estados que são considerados pouco desenvolvidos ou não são os estados dominantes, têm muito pouco poder para legislar, inclusive. Estou vendo meus amigos aí, Pancote, querido, tal, meus amigos do direito, muito pouco poder para controlar, seja via legal, seja via através de tributação, essa circulação de capital internacional no mundo, tá? Então, também
essa história de que a China aproveitou essa crise enorme, essa pandemia que a gente está vivendo, para se colocar mundialmente frente ao capitalismo mundial, também não é real, porque a China já vem fazendo isso há anos, tá? É uma potência e o capitalismo ocidental, os capitalistas ocidentais, inclusive os brasileiros, buscam a China como uma grande produtora porque ela tem uma imensidão de mão de obra barata, tá? Que aí seria uma outra questão, tá? Então eu fiquei pensando o seguinte: esse nacionalismo brasileiro que tem se manifestado com toda essa raiva, essa agressividade por parte de alguns, inclusive comemorando a morte de alguns e tudo mais, me faz lembrar o período em que o golpe militar aconteceu, né? Então, vamos começar por aí, vocês vão me dando uma dica se vai por aqui ou por ali e tal, né? Vou fazer conversa, tá? É o seguinte, a partir do governo Getúlio Vargas, né, se inaugura no Brasil um modelo de desenvolvimento nacionalista. Tudo em Vargas é nacionalismo, né? O petróleo, a Eletrobras, a Petrobras, a própria educação brasileira voltada para valores nacionais, enfim, tudo, a arte direcionada para produzir o que o Brasil tinha de melhor na música, na pintura, etc. Tá? Então é um momento de muito nacionalismo e que depois, com a queda do Vargas e a eleição do Dutra, a gente vai ter um novo período. Esse período que a gente tem governo do Dutra, depois o próprio Getúlio Vargas governa de novo, depois a gente vai ter o Juscelino, o Jânio Quadros e o João Goulart, né? Então, nesse período que antecede o golpe militar, o que a gente tem? A gente tem uma alternância entre os modelos nacionalistas de governo. Então, o Getúlio, no segundo governo dele, vai ter o Jânio Quadros, né? E o João Goulart. Foram presidentes que tentaram reestruturar o Brasil, colocar o Brasil frente a um desenvolvimento, mas adotando uma linha nacionalista, ou seja, que seria na época controlar o fluxo de capital internacional, tentar via Estado que esse capital internacional, quando entrasse no Brasil, não prejudicasse a indústria brasileira, a burguesia nacional e tudo mais. E, ao mesmo tempo, a gente tem dois outros presidentes, o Dutra e o Juscelino Kubitschek, que, embora falasse também em nome do Brasil, 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 desenvolvimento do Brasil, né, o progresso e tudo mais, abriram o país para essa entrada de capital internacional e tal, que é um modelo que a gente chama de capitalismo associado. Então, a gente tinha essas duas vertentes, o nacionalismo, desenvolvimento nacionalista e o desenvolvimento de capitalismo associado, que quer dizer, o burguês daqui, o capitalista daqui se associa com o capitalismo de outros países, com o capital internacional, tá? O que a gente vai ver no governo João Goulart não é um exercício de poder comunista nem socialista, né? É uma tentativa desesperada de fazer um governo. O Jango era trabalhista, ele sempre pertenceu ao Partido Trabalhista, e naquela época os partidos eles tinham uma proposta ideológica, pelo menos a maior parte, tinha uma proposta ideológica bem fechada, as pessoas votavam porque concordavam com a proposta do partido. Estou balançando aqui. E então o Jango, o João Goulart, nunca foi socialista, embora essa postura trabalhista dele fosse entendida, nós estamos na Guerra Fria, né, uma guerra de ideológica entre Estados Unidos e União Soviética, fosse entendida como de esquerda, isso sim, poderia se dizer, tá? Então, o que aconteceu é que essa perspectiva do João Goulart
de tentar voltar a um modelo quase que impossível de desenvolvimento econômico, foi entendido pela sociedade brasileira em geral, eu não vou entrar em detalhes, como uma coisa de esquerda, porque ele seria então aquele que impediria a entrada de capital no Brasil. O Brasil precisava se integrar ao capitalismo internacional, é um discurso assim. Então, agora a gente vai falar mesmo do regime militar, do governo militar e do golpe e dos vários atos institucionais que esse período produziu, né? São 17 atos institucionais, não são só 5, né? E inclusive a adoção de pena de morte, prisão perpétua, né? Poder expulsar as pessoas do Brasil que atentassem contra a segurança nacional, que é uma expressão era uma expressão muito utilizada na época para poder prender as pessoas, para poder exilar as pessoas. A segurança nacional, a defesa da segurança do Brasil. Então, eu fiquei pensando muito sobre essa fala, até porque eu não pretendo convencer ninguém, não é? Isso é uma visão de uma historiadora, né? Eu fiz mestrado e doutorado em ciência política, portanto a história política sempre foi minha paixão e minha leitura mais pesada, vamos dizer, nesse sentido. Então não é a intenção eu convencer ninguém, converter a pessoa, nada disso, tá? É uma visão histórica. Mas como as coisas acabam degringolando pela violência, tal, o que é que eu pensei? Eu vou sustentar minha fala em 3 obras, tá? Embora existam tantas, né, maravilhosas, mas isso para dizer que que eu não escolhi as obras para confirmar aquilo que eu vou falar, ao contrário, o que eu vou falar está baseado nas leituras todas que eu já fiz. Eu escolhi um historiador que é chamado de brasilianista. Brasilianista é quando a pessoa é estrangeira e ele trabalha na história do Brasil, que é o Thomas Skidmore. Ele tem 2 obras geniais sobre o Brasil: Brasil de Getúlio a Castelo, Brasil de Castelo a Tancredo, certo? Eu peguei um outro texto de uma historiadora norte-americana que não é socialista, né? Mas que teve acesso a documentos que o historiador brasileiro não teve para estudar esse período da ditadura militar, e ela vai falar do Brasil. E um outro livro que eu quero deixar de surpresa para vocês. Então nós vamos começar a falar o seguinte. Olha que interessante, veja. Quem foi às ruas está criticando a China, país socialista, mas que produz mundialmente, que participa do capitalismo mundial de forma extremamente competitiva, certo? Então, vejam, os militares, certo? Tiraram o João Goulart, porque foi um golpe, não tem como não ser isso, foi um golpe. Tiraram o João Goulart justamente porque ele era nacionalista, ou seja, ele pretendia fechar um pouco o Brasil para esses comandos do capitalismo internacional. Então veja que interessante, né? A gente tem nas ruas um pedido de volta dos militares, mas pelo mesmo motivo que os militares tiraram o João Goulart. Não deixa de ser uma contradição de ideias bacana aí para a gente poder discutir isso. Como assim? Né? Então agora a gente quer a abertura do Brasil para o capitalismo, quer dizer, o mesmo motivo que tirou o João Goulart é o motivo pelos quais eles querem que os militares voltem. Isso não pode dar certo, né? Politicamente isso não pode dar certo. Aí então eu vou ler um trecho, mas muito, vamos começar a falar do golpe militar, né? 1964, a gente tinha o governo do João Goulart,
que nem tinha sido eleito presidente, ele era vice do Jânio Quadros, que renunciou, aí ele fica no lugar e depois de uma série de problemas políticos, ele assume finalmente o governo. O João Goulart teve um plano de governo, de desenvolvimento no Brasil, que se chamava Plano Trienal, construído pelo Celso Furtado, um estruturalista que já tinha arrumado encrenca com os Estados Unidos, porque propunha um modelo próprio para a América Latina, que o Brasil não deveria seguir os modelos norte-americanos de desenvolvimento, e sim a gente criar um modelo baseado na nossa história. Isso não deixa de ser o nacionalismo também. Então, muito coerentemente, ele fez o plano de governo do João Goulart, que previa uma série de reformas. Reforma agrária, reforma tributária, né, no sentido de criar mais faixas, que até hoje a gente está falando disso. Reforma urbana, no sentido de melhorar a vida aí das pessoas que moram nas periferias, oferta de escola, de saúde, tudo isso tinha no plano que hoje se chama para que os militares façam. Essa é a grande contradição que eu vejo no movimento atual, que me parece uma falta de reflexão sobre a história, porque a história ela mostra, mais ou menos tempo, ela mostra as grandes contradições, o que deu certo, o que não deu, tá? Então, aqui eu tenho um livro que se pergunta para o autor, e depois eu conto para vocês quem é, se os militares tinham um plano de governo quando eles tomaram o poder, porque acho que todo mundo sabe, foi... Por que é um golpe de Estado? Porque a Constituição, que não era essa, mas era a Constituição de 1946, até hoje a Constituição diz que se o presidente da República estiver em território nacional, ele está governando, certo? Tá? E o que aconteceu em março de 64 foi que o João Goulart, que era o presidente brasileiro, ele estava no sul do país como presidente, ou seja, dentro do território nacional. E os militares assumiram o poder. Então, isso não passa de um golpe, né? Não estou dizendo que isso é bom, que isso é ruim, mas estou dizendo, se você diz para um presidente que ele está no exercício do seu poder, tá? Dentro de uma região do Brasil, que ele não governa mais, que não existe mais o poder dele, isso é um golpe, certo? Tá? Bom, uma vez tomado o poder, os militares então fizeram uma junta militar e editaram um ato institucional. Então, de forma bem simples, o que é um ato institucional? Ó, a gente sabe que a República Brasileira, o poder de Estado brasileiro é constituído por 3 funções. A função de legislar, que cabe aí, né, no caso aí do governo federal ao Congresso, né, à Câmara dos Deputados, senador. Nós temos o executivo, que é exercido por um presidente da República, e nós temos o judiciário. Essas 3 funções juntas formam um único poder, que é o poder do Estado brasileiro, certo? Então, o que se fez com o João Goulart é o exército, né? Mas não só, porque também houve apoio da sociedade civil. Sempre que a gente fala golpe militar, tá errado. É um golpe civil-militar, certo? Então, eles tomaram o poder e eles fizeram um ato institucional, ou seja, quem tem o poder de legislar, de mexer na Constituição, de fazer leis, sempre é o legislativo, tá? Um ato institucional é aquele que quem faz é o executivo. Então, nós vamos ter uma junta militar formada por um representante da Marinha, um da Aeronáutica e um do Exército, certo? Essa junta, que a gente chama de junta militar, fez um ato institucional que não tinha número, que não era para ter número, que ia ser um só, tá?
e declara vaga a presidência da República, certo? E então convoca o Congresso Nacional para escolher um novo presidente. Isso foi feito com a presença do presidente da República dentro do território brasileiro. Daí a gente, historiador, dificilmente vai dizer que isso não tenha sido um golpe de Estado, não é? Porque não é que você fez uma revolução, mudou toda a estrutura do Estado. Não, a estrutura do Estado não foi mexida. Portanto, não pode ser considerado revolução. Tem alguns historiadores que consideram um movimento, ou seja, não é nem revolução nem golpe, mas não vamos entrar nisso, tá? Se o presidente está dentro do território nacional governando e alguém lhe toma o poder, né? É golpe, certo? Bom, então o que é que aconteceu? Esse ato institucional, ele foi feito por essa junta que tomou o poder executivo. Olha, por isso que é ato institucional, certo? Porque se fosse feito pelo legislativo, podia ser uma emenda constitucional, podia ser um ato legislativo, enfim. Então, ato institucional é algo que mexe na Constituição brasileira, que mexe na estrutura do Estado brasileiro, mas que é feita pelo Poder Executivo. Por si só, isso já é considerado extremamente autoritário. Porque se você tem um legislativo para fazer lei, por que é que o Executivo vai fazer a lei, certo? Então, vamos lá. Então, esse ato, que é depois ele teve que ter número, porque os atos foram se sucedendo, ele é de 1964 e ele diz que estava vaga a presidência da República. O presidente, lá no sul do país, ficou sabendo disso, foi para o Uruguai, né, porque se sentiu ameaçado com a sua... pelo ato em si, e essa junta se estabeleceu no poder. Então, esse ato foi a forma dos militares assumirem o governo brasileiro, certo? E com apoio, obviamente, de parcela da sociedade. Não? Então, o que a gente vai ter depois? O Castelo Branco foi escolhido para governar e veja que interessante, o Brasil tem umas histórias meio loucas, né? O Jânio Quadros foi eleito em 1960, assumiu o poder em 61, início de 61, tá? Na Constituição, que era da época de 1946, o mandato presidencial tinha 5 anos, portanto ele governaria até 1966, quando ele daria posse para o próximo eleito, tá? Mas olha que doido, o Jânio Quadros governou 7 meses, renunciou, tá? Aí assume o João Goulart. Então, esse João Goulart teria que completar o mandato do Jânio Quadros e em 1966 assumiria o próximo presidente. Então, o ato institucional, que a gente depois coloca o número 1 nele, ele previa, quando elegeu o Castelo Branco, que o Castelo Branco ficaria como se fosse assim, para dar uma organizada no país, ele ficaria até completar o mandato do Jânio Quadros. Essa foi a questão. Eles não assumiram o poder para ficar 21 anos. Eles assumiram o poder para completar o mandato do porque desde, de fato, com a renúncia do Jânio, houve uma polarização das forças sociais, de fato foi um ato extremamente nocivo para a política brasileira, a renúncia do Jânio, foi uma tentativa dele dar um golpe, né? Mas que não deu certo, enfim. Bom, aí então, quando tem a pergunta aqui de um historiador, perguntando para esse autor que eu vou mostrar para vocês, os conspiradores, que são os militares, discutiram algum plano de governo para assumir o governo do Brasil? Porque você tem que ter, porque quando você assume um governo de um país desse tamanho, no mínimo você tem que conhecer os problemas e dizer para o povo de que jeito você vai abordar os problemas. Você não pode dizer que não sabia, não existe essa inocência.
enquanto presidente de uma nação, né? Alegar ingenuidade é parecer um pouco burro, né? A gente, depois de uma certa idade, não pode dizer que a gente é ingênuo, nesse sentido, tá? Então, a resposta é não. O objetivo era tirar o João Goulart. A ideia sobre o futuro governo era ainda muito superficial. Era uma ideia assim, pôr ordem no país, tá? Aí pergunta, mas combater a inflação, assegurar o desenvolvimento, que é uma coisa também que você tem N modelos para fazer desenvolvimento, né? Sempre ideias muito gerais, sem coordenação. Não havia nada previsto, nem quanto à ocupação dos cargos, nada. Não tinha proposta de governo, nada. Tiramos João Goulart, tá? Muitos estavam ali por serem contra o comunismo, sendo que o João Goulart nem comunista era. Agora, se eu não dissesse o nome, então, uma outra fala dessa mesma pessoa, que diz assim, e foi certo os militares ficarem 20 anos no poder, 21 anos no poder? Não, foi um erro ter se ficado tanto tempo. O primeiro era o combate ao comunismo, ao terrorismo, à corrupção. Aí foram aparecendo problemas e a gente não tinha estrutura para resolver isso. Então, quem vocês acham que está falando? Um comunista? Um historiador socialista? Vou mostrar para vocês, ó. Ernesto Geisel. Isso é um livro. Eu vou ler outras coisas daqui de dentro para vocês, que ele diz que teve tortura, que os militares perderam o controle do país, que não tinha mais como controlar, inclusive, os casos de tortura, certo? Então, vejam como a história, em algum momento, esse livro, o Geisel tinha 84 anos, depois ele gravou uma série de entrevistas lá no CPDOC, Centro de Pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro, tá? Ele doou uma série de documentos do governo dele para o CPDOC e ele gravou muitas horas, mais de 40 horas de entrevista contando o que foi o regime militar, o que foi a ditadura militar, o que foi a tortura e o que foi o AI-5, que a gente já entra logo mais para falar. Então eu escolhi o livro, na verdade não é um livro escrito por ele deu depoimento para 2 historiadores, tá? Ele assinou autorização dizendo que as declarações eram autênticas, juntou os documentos, mas só autorizou a publicar depois que ele morresse, porque aqui ele cita nomes, tudo. É uma fonte histórica muito interessante sobre esse período militar, sobre o AI-5 e dito por um militar que governou o Brasil nesse período, certo? Então não há como dizer, Ângela, você é comunista, você é socialista, por isso está falando. Não sou eu que estou falando, é o militar que está falando. Ficamos muito tempo, não tínhamos plano de governo, foi uma bobagem, teve tortura, perdemos o controle do país, tá? É óbvio que tem os aspectos também positivos, nada e nunca é apenas, não podemos trabalhar a política nesse maniqueísmo, você é horrível e você é o máximo, você é dono da verdade, a política, governar pessoas não é tão simples assim, né? Você adota uma postura e vai raivosamente eliminando os que não concordam, né? Então vamos lá. Então eu estou bem sustentada. Uma historiadora norte-americana que não tem nada de socialismo, nada, que ela afirma que os Estados Unidos financiou o golpe de Estado aqui, tá? O Geisel mesmo, ele fala que os Estados Unidos estava sempre presente, que a partir da hora que assinou o AI-5, os Estados Unidos deu uma reclamadinha, mas continuou treinando os nossos militares lá nos Estados Unidos, vinha gente para cá e a gente para lá, certo? E esse historiador brasilianista que não tem interesse algum, né, em
torcer a história do Brasil para um lado ou para o outro, é um olhar de fora, por isso que eu tô meio que me baseando nisso. Bom, então vamos lá. Então o João Goulart está fora do poder, elegeu-se o Castelo Branco em 1964. Aí o que começou a acontecer? A proposta, inclusive saía nos jornais e tudo mais. Guilherme, você tá aí? Você vai falando, se eu tô falando muito, quando tem que acabar isso, hein? Tá? O Guilherme é meu condutor aí da confusão. Bom, o Castelo Branco assumiu o poder. O Castelo Branco era um grande intelectual, tanto que o gabinete dele de ministros era apelidado da Escola de Sorbonne, então não era um militar só da prática, um grande intelectual formado na Escola Superior de Guerra e tal. E ele havia prometido que era só temporário para acertar, terminar esse governo, o mandato que seria do Jânio Quadros ainda. Ocorreu que em 1965, já que 66 a gente faria eleição, né, no final de 65, os partidos começaram a se manifestar. O Juscelino queria ser candidato, outros mais queriam ser candidatos. A UDN tinha o Carlos Lacerda, grande político, era um candidato em potencial. Enfim, Magalhães Pinto. Os partidos começam a se movimentar, assim como agora já estão se movimentando antes da hora, né? Antes do prazo legal já tem candidato de todo jeito aí, né? Mesma coisa o Brasil, né? Regra pra quê, né? E então o que aconteceu? O Castelo Branco entendeu que os partidos não deviam falar em eleições e candidatura naquele momento. Mas os partidos achavam que tinham que falar. Partido político só pensa nisso, né? Hoje a gente pensa que a gente está em campanha política, parece. Os políticos discutem entre si, parece que estão fazendo campanha política, né? E então ele, Castelo Branco, editou mais um ato institucional. Então, vamos pensando, o Congresso está isolado disso, não tem poder de decisão. Ele edita um ato institucional. Aí sim, agora vai ter que pôr número, né? Aquele foi 1, esse agora é 2, tá? Decretando que não haveria mais eleições presidenciais, né? Então significa que não teria sucessor para o mandato do Jânio Quadros. Ele extingue todos os partidos políticos do Brasil, que eram não é como agora que tem, sei lá, 40 quase, né? Mas existiam os partidos bem sólidos, bem estruturados. Ele extingue, tá? O Supremo, vamos lá, moçada do direito, o Supremo, houve uma manifestação, porque afinal o cara não está cumprindo aquilo. Muita gente que havia apoiado o golpe deixou de apoiar por conta desse não cumprimento, né, do acordado. E o que o governo fez foi aumentar o número de ministros do Supremo. Então, que era de 11, foi para 16. Tá? Porque acrescentou 5 ministros favoráveis ao governo militar para poder equilibrar os questionamentos. Então, quando a gente fala, o Supremo parece um órgão político, mas ele é um órgão político. Ele é poder de Estado, ele tem que ser político. Lógico que ele é jurídico também, ele cuida da questão jurídica, né? Da questão da força do Estado. Mas é poder de Estado. Poder de Estado tanto é político quanto jurídico, tá? Então, nesse AI2 também vem esse fortalecimento da posição do executivo dentro do judiciário. Então, vejam, já no AI2, não precisa do AI5, né? O AI1 já cassou, fez uma cassação geral de pessoas, mais de 120 pessoas foram cassadas no AI1. No AI2, houve a cassação, inclusive, desses candidatos. Então, Juscelino sai do país, Jânio Quadros sai do país, uma série de pessoas sai do país, tá? Então, vocês veem, o AI2 já mostra
que é um regime autoritário, é um governo autoritário, é uma ditadura, porque se o legislativo não faz a lei, que é a lei que vai vigorar, o ato institucional, e o judiciário não se manifesta porque ele vai ser aparelhado, né, favoravelmente ao executivo, nós temos uma ditadura do executivo, não há dúvida quanto a isso, né? Os poderes estão em desequilíbrio, ninguém pode chamar isso aí de democracia, né? Tá? Bom, então aí o Castelo, depois aconteceu que no final do ano de 65, quando ele tinha feito esse AI-2, ocorreram eleições para governos estaduais e ele tinha criado 2 agremiações que não podia ter a palavra partido, porque isso dizia que era coisa de comunista, partido. Era a Arena, Aliança Renovadora Nacional, e o MDB, que era Movimento Democrático Brasileiro. Esse movimento, então, no Brasil se calam as oposições, mesmo porque tinha muita cassação de gente, professores e tudo mais. Então, o que aconteceu foi que esse MDB ganhou eleição em vários estados. Não tinha ainda um calendário eleitoral assim, todo mundo vota para governador no mesmo ano, cada estado fazia seu calendário. E por causa disso, em 66, o Castelo Branco editou o AI-3, que também cancelava as eleições para governadores, certo? Então, aí a gente vai vendo que vai apertando o cerco em termos de, você falar, democracia, o povo governa. Onde é que o povo governava? Tá? Escolhia vereador, onde não havia intervenção, escolhia deputado estadual, federal, etc. Tá? Mas os executivos todos serão eleitos pelas assembleias legislativas. Então, o presidente pelo Congresso Nacional, Câmara, Deputado e Senador, os governadores pelas assembleias estaduais, tá? Aí, já no final do mandato dele, ele edita mais um ato institucional, aí já ficou sendo 4, tá? Que convoca o legislativo, olha que doido isso, né? O legislativo não servia para nada, mas agora ele convoca para aprovar a Constituição de 1967. Tem uma coisa que eu acho tão interessante na história constitucional brasileira, Pancotti, me ajuda aí, vamos ver, cadê a Camila, tá aí? Que é o seguinte, quando Getúlio Vargas impôs a Constituição de 1937, o Getúlio pegou a Constituição pronta e deu lá para o Heloísa, Pancotti, me ajuda aí, tá? E impôs lá para o Congresso a aprovação, tá? E a pessoa que escreveu, não foi o único, mas que foi o cara que coordenou a escrita da Constituição de 37 foi Francisco Campos, que era um homem de confiança do Getúlio. Pois não é que esse cara durou tanto que foi ele também, junto com outros, óbvio, né? Ajudou a escrever esse texto de 67. Então foi assim, o Congresso foi chamado já no final do ano, o Castelo Branco deu a eles 2 meses para aprovar a Constituição. Caso o Congresso não aprovasse, não tivesse feito isso rapidamente, ela estaria aprovada por decurso de prazo. Decurso de prazo foi uma estratégia que o governo militar usou bastante. Ele mandava uma proposta para o Congresso e dava um prazo curtíssimo, e se o Congresso não se virasse, estava aprovado porque venceu o prazo, certo? Por qual motivo, Felipe, mesmo enfrentando muitos e diários ameaças à democracia em nosso país, por qual motivo, não estou enxergando, por qual motivo o Supremo ainda mantém-se em silêncio em posição legítima de paralisar esse avanço de ameaças por parte do presidente? Não, você está falando da atualidade, já há manifestações, né? O brasileiro tem um pouco de dificuldade de entender a questão do judiciário, principalmente o federal. Não sei, ajuda aí, Heloísa, Camila.
Por quê, gente? O judiciário é um poder que, segundo lá o Tocqueville, que é um grande teórico, né? É um poder fraco, entre aspas. Porque ele precisa ser fortalecido, porque ele precisa ser chamado a participar. Se ninguém entrar com uma ação, o judiciário não se manifesta. Vocês já viram algum juiz aí correndo atrás de você? Você tem direito de fazer isso, vem aqui que eu vou fazer. Né? Então tem que partir da sociedade, né, do Ministério Público e tal. Só que o judiciário, eu acho que você tem um pouco de razão, Felipe, ele também seria o guardião da Constituição. Então, se ele entender que o presidente, de fato, ele excede, né, mas não cabe a ele fazer a denúncia. Quem tem que fazer a denúncia é o Legislativo. Por isso que eu entendo isso, que tá essa briga, né, essa briga de tirar o Maia, fora Maia, esse movimento. Por quê? Porque o presidente da Câmara Federal é quem tem o poder de dar início ao processo de impeachment do presidente, certo? É lá que tem que começar. E o julgamento é político, sim, porque quem julga é o Legislativo, então é um julgamento político, porque obviamente é um cargo político, certo? Então é isso, eu já li que há sim pedidos para que o Supremo se manifeste quanto a essa última manifestação do presidente Bolsonaro de incitar, né, a volta do AI-5. Como é que você quer que um ato institucional que caracterizou um regime volte? É impossível, né? Então vamos ver o que foi. Não sei se eu respondi, mas também depois a gente pode conversar outras horas, né? Eu não sei se eu respondi. Então vai lá. Então vejamos. Então o AI-4 chama o Congresso e aprova uma Constituição nova, tá? E aí, então, quando o Castelo Branco deixa o poder, que ele é o primeiro presidente militar, né? Já ele deixa o Brasil com uma nova Constituição que ampliava os poderes do Executivo. Então, já você legaliza a força do Executivo. Toda vez num país republicano que essas forças se desequilibram, você tem o autoritarismo de uma delas, tá? Você pode ter uma ditadura do legislador, você pode ter uma ditadura do executivo, você pode também ter uma ditadura do judiciário, depende. Então, nesse caso, se fortalece o executivo, ele se sobrepõe aos outros poderes, o que significa, no mínimo, um governo autoritário, certo? Aí, o que a gente vai ter? O Congresso, ele elege o Costa e Silva. Há um problema entre os militares que não queriam a eleição do Costa e Silva, mas enfim, porque a gente também pensa que o regime militar é um espetáculo, que ninguém diverge, que ninguém discute. Isso não existe dentro de um governo, tá? E tem que existir forças diferentes, pensamentos diferentes dentro de um governo, porque senão é mesmo uma ditadura, né? Então aí o Costa e Silva vai ser eleito e ele, segundo o próprio Geisel, esse livro fantástico aqui, o que ele fala aqui, ó? O Costa e Silva, na primeira dificuldade que ele tiver, ele vai derrubar toda a Constituição e tudo e vai se tornar um ditador. Isso, gente, olha aqui, ó, página 200, ó, do livro do Ernesto Geisel, certo? Então, óbvio que ele concorda que foi uma ditadura, não é isso?
tá? Então não estou usando o autor marxista, porque também eu tenho, mas não estou usando. Estou usando o próprio presidente militar, tá? E aí o Costa e Silva assume, só que nesse momento, o Costa e Silva, segundo eu li já vários perfis dele, ele não era do perfil dele o autoritarismo. Então, o que aconteceu lá e que os historiadores descrevem muitíssimo bem, é que dentro dessa gama enorme de militares e de civis que participavam do governo, existia uma divisão, uma ruptura, então, que é o que nós estamos vivendo hoje, certo? Nós temos dentro do governo pessoas muito radicais, os próprios filhos do presidente, eles são muito radicais, não exercem uma função legislativa, mas são fortalecidos por serem muito próximos do presidente, certo? Não há nem no governo civil, nem no governo militar uma possibilidade de todos concordarem, de formar um bloco super unido, coeso e harmônico. Isso é um grande engano, você chamar o militar achando que não vai ter disputas internas e divergências quanto às ações políticas, né? E foi o que aconteceu. Então já existiam vários grupos que se indispunham. A gente tem uma tradição histórica de problemas entre a Marinha e o Exército, principalmente, tá? E que já historicamente em várias ocasiões a gente vê isso, e a gente entende que dentro do governo começam a surgir forças extremamente radicais. E são essas forças que vão pressionar para que o Costa e Silva assine o AI-5. Então aqui o próprio Geisel diz, o historiador pergunta para ele, o senhor acha que o AI-5 foi inevitável? Não teria outra saída? Ele fala que sim. Ele fala que o próprio Geisel fala isso, que o discurso do Márcio Moreira Alves no Congresso, que é o que todo historiador fala, o cara foi lá e falou mal dos militares, muita gente falava mal dos militares, né? Que esse foi o motivo, ele diz que não, que o Costa e Silva não aguentou a pressão, então super pressionado assinou o AI-5, com discurso ou sem discurso ele sairia, que ele já tinha se referido lá atrás, que provavelmente o Costa e Silva se tornaria um ditador. Então tem aqui um texto, ele fala que o próprio pronunciamento desse deputado, Márcio Moreira Alves, em si não tem significado algum, mas que essa ala radical muito pressionou o Costa e Silva. Então nós temos aí em 1968, no dia 13 de dezembro, data fatídica, né? A assinatura de mais um ato institucional. Tá vendo, gente? Não é o AI-5. O AI-5 compõe um conjunto de atos, certo? Não é único, não foi ele que estabeleceu a ditadura. Ele oficializa o fechamento completo e absoluto do regime. Agora, a gente pode dizer, agora quem estava ainda na dúvida, pode falar, agora é ditadura. Porque o AI-5, ele está dizendo, são 33 artigos que ele tem, ele está dizendo, agora nós que mandamos, vocês vão obedecer, tá? Ele retira o direito de habeas corpus, tá? Ele é um ato, inclusive, ele autoriza o executivo, presta atenção, gente que fica defendendo isso, hein? Olhe lá a origem das suas fortunas, porque o AI-5 autoriza o executivo a, como é que fala? Tomar, né? Não é tomar a expressão jurídica, mas autoriza a desapropriar fortunas que eles entendam que tenha sido construída de forma ilícita. Isso daí ninguém fala, né? Então, isso eu sempre penso, toma cuidado com o que você pede, não é? Porque se a burguesia imagina que
ela pode controlar, eu quero um militar no poder e eu que vou mandar nele, eu acho que não é você menosprezar a inteligência dos militares, né? Que coisa que você não deve fazer. Você pode discordar das suas ideias, mas menosprezar não, né? Então o AI-5, ele tem uma série de coisas. Então ele fecha o Congresso Nacional agora, ele não vai ser chamado mais para nada, não precisa. O Congresso ficou quase um ano fechado, ele foi reaberto só em 69, tá? Ele retira o direito de habeas corpus, o que significa que você retira uma questão básica dos direitos fundamentais do ser humano, que é ter, né, o seu corpo preservado, respeitado, né, para poder ter uma vida digna, né? Até tinha marcado aqui bastante coisa do AI-5, né? Ele fecha o regime e faz uma limpa. Então, um monte de deputado, senador, militares, porque não foram só civis, né? Foram caçados, tá? Então, o que a gente entende sobre o AI-5? Ele foi um produto da chamada linha dura. O que a gente chamava de linha dura? Esses mais radicais, esses mais raivosos, que achavam que por meio da violência eles iam fazer o país progredir, sei lá, se era isso a cabeça, né? Mas o Costa e Silva foi obrigado. Então a gente percebe que foi um governo que foi manipulado pelas forças radicais dele. Porque eu acho errado você pegar todos os militares e enfiar dentro do mesmo saco, tá? Houve um autoritarismo do Castelo, houve, mas ele era um grande intelectual, certo? O Geisel também era um sujeito autoritário, mas um grande intelectual, a gente percebe pelas ideias, sabe o que está falando. Agora, essa linha dura, eu entendo como esse radicalismo que está acontecendo hoje, né? Seria uma linha dura atualizada, neoliberal, né? Que as pessoas não querem ouvir. Não interessa a sua argumentação, interessa o que a pessoa já enfiou na cabeça e sem nenhuma informação ele reproduz e toma isso como verdade, o que é perigoso. Sempre isso leva à violência, né? Então o AI-5 ele foi decretado, houve aí então perseguição a jornais, a censura que já existia prévia, né? Já existia uma censura aí sim ela baixou a ponto de fazer toda a censura em jornais, censura aos noticiários. A imprensa foi muito abalada por esse decreto. Então, o AI-5 nada mais é que legitimar e legislar uma ditadura no Brasil. É reconhecer por lei. Então, quem fala que não teve ditadura tem que ler o AI-5, né? Mas o AI-5, ele depende do que vem antes, que são os atos institucionais anteriores, porque sem aqueles anteriores, ele perderia o significado, porque já havia tido um monte de cassação e tudo mais, tá? Então, o AI-5, ele fecha o Brasil, ele controla a imprensa. Eu vejo muita gente falar... na época do regime militar tinha segurança, que é uma coisa que a gente almeja tanto, né? Andar na rua à noite e tudo mais, né? Se sentir seguro. Mas isso não é verdade. A sensação era de segurança. Por quê? Porque não tinha liberdade de imprensa. Tá pensando que ficava no Facebook escrevendo o que quer, falando dos outros? Não, isso não existia. O jornal não podia fazer isso, tá? Então, o AI-5, ele, de fato, ele estabelece, ele legaliza uma ditadura no Brasil. Não há dúvida quanto a isso, acho que ninguém, é só ler o ato, né? O simples fato de você suspender o habeas corpus já é uma coisa extremamente complicada. O Estado está dizendo, não vou reconhecer seus direitos fundamentais, sendo que o Brasil
já era signatário da ONU, a Carta da ONU tinha que ser cumprida, porque o Brasil foi lá e assinou, e a primeira coisa que a pessoa tem é o direito e a dignidade sobre seu próprio corpo, sobre sua forma de pensar. Então, de fato, é uma ditadura e é uma coisa extremamente agressiva que se fez, né? Essa autora norte-americana, Guilherme, tá acabando? Eu tô sem relógio. Essa autora aqui, ela fala isso, que o AI-5, primeiro, os Estados Unidos apoiou o golpe e apoiou o AI-5. Ela diz assim, ó, poucos meses depois do AI-5 se tornar lei, Washington suspendeu a ajuda econômica ao Brasil. Mas ela coloca entre aspas, esse protesto disfarçado contra o maior aperto do laço ditatorial não incluiu a suspensão da ajuda à polícia brasileira. De fato, o número de policiais brasileiros enviados para treinamento nos Estados Unidos no período logo após entrar em vigor o AI-5 foi quase o triplo do ano anterior. Então, os Estados Unidos está por trás, inclusive, na formação de uma série de instituições de controles, de torturas, inclusive treinando os policiais brasileiros, que o próprio Geisel, não sou eu que estou falando, o próprio Geisel fala que houve sim tortura e que, aqui ó, ele pergunta, entre os militares, há os que negam a tortura e até os que justificam. Ele diz, houve tortura, não o tempo todo, tá? E aí ele fala dos militares que comandaram a maior parte das torturas que ocorreram e mais para frente ele vai dizer que quando o Médici assume, eles perdem o controle mesmo e aí vira uma tortura generalizada. Então, essa sensação de segurança que as pessoas acham que existia no regime militar acontecia assim. Não sei se vocês já ouviram falar do Esquadrão da Morte, que era um esquadrão de São Paulo, né, armado de São Paulo, ele tinha uns carros enormes e tal, e que circulava nos bairros, principalmente os mais pobres, e qualquer pessoa que tivesse na rua grupos de jovens, eles atiravam. Então, primeiro atiravam, depois ia ver o que estava acontecendo. E o Caco Barcelos, que é um jornalista que depois, mais tarde, pesquisou sobre o Esquadrão da Morte, ele circulou em todas as delegacias onde tinha dado aí a entrada das ações do esquadrão, e ele prova no livro dele, que até tem lá na biblioteca, deve ter na internet também, que 90% das pessoas mortas pelo Esquadrão da Morte nunca tinha dado um cheque sem fundo. Na época se falava isso, né? Nunca tinha dado um cheque sem fundo, ou seja, nunca ficou devendo no cartão de crédito. Ou seja, e daí o que saía na imprensa no dia seguinte das mortes? A polícia mata traficantes, comunistas, terroristas e tudo. Então, existia essa sensação de segurança, mas ela de fato, eu acho que ela era pior do que a falta de segurança que a gente sente hoje, né, na atualidade. Bom, depois que o Costa e Silva assinou esse ato institucional, aconteceu o seguinte, ele passou a ser pressionado e dominado pela linha dura, ele teve um derrame, um infarto e tal, e ele ficou afastado do poder. Aí o AI-6 foi a mudança do Supremo, né? Aí o AI-7 monta um calendário eleitoral e uma junta governativa meio que ajuda para ver se o Costa e Silva se recuperava ou não se recuperava da sua enfermidade, tá? Depois essa junta militar editou um monte de atos, tá? Então a gente vai ter, por exemplo, eu nem sei, eu tô seguindo aqui para não me perder no número, tá? O AI-8, que faz uma reforma administrativa no Estado, por exemplo, o Fernando Henrique Cardoso, quando ele governou,
Ele que reverteu isso, por exemplo, eles criam os ministérios militares, o Ministério da Marinha, o Ministério da Aeronáutica, o Ministério do Exército, né? Tá? Que depois isso foi desfeito no governo Fernando Henrique. O AI-9 fala de reforma agrária e caça um monte de gente. Fernando Henrique foi caçado, Otávio Iane, acho que Paul Singer também, alguns físicos. Foi a rapa dos professores nas universidades públicas e privadas também, e cuja disciplina de alguma forma abordasse essas questões. Olha, Fernando Henrique é sociólogo, queria que ele falasse do quê, né? Muitos historiadores também foram caçados aí. Então vocês vão vendo que os atos institucionais, um vai sustentando o outro, um vai autorizando cada vez mais a violência do regime, né? Porque todos os atos caçaram pessoas, tá? Então, quando acabaram de caçar os principais, começaram a buscar aqueles que poderiam vir a ser uma ameaça para essa tal dessa segurança nacional que tanto se falava, né? Aí, o AI-12 afasta, né, o presidente pela doença e tal. Essa junta militar assume, daí ela faz até o AI-17. Então, o AI-13 e 14 incluem pena de... aconteceu aqui o sequestro do embaixador norte-americano, acho que todo mundo, Fernando Gabeira participou disso tudo, né? E esse sequestro abalou a ditadura militar, porque sequestrar o embaixador dos Estados Unidos, e os Estados Unidos começam a cobrar do governo brasileiro isso. Então, aconteceu que eles fizeram uma lista de presos políticos que deveriam ser soltos, para que eles devolvessem o embaixador, tá? E que de fato o sujeito não sofreu nenhum tipo de agressão por parte dos sequestradores, né? E é bom falar isso, né? Porque a gente vê agora as agressões acontecem na rua ao ar livre, de dia, não? Então, mas eles sequestraram para poder trocar o embaixador pelos presos políticos. E foi nessa que não é que agora esqueci o nome dele? Bom, daqui a pouco eu lembro. Que ele estava também preso, que era um estudante lá, e acabou os presos políticos levaram ele junto, Zé Dirceu. Era muito jovem e tinha sido preso para fazer... Eles faziam isso com os estudantes. A gente tinha que ir lá no DOPS prestar depoimento, punha o dedo, outro dedo. Quando você mudava de prédio, você tinha que ir lá pôr o dedo, avisar. Faziam isso. Prendia para averiguar, tá? E daí diz que como ele chorava muito, isso tem um livro de um deles contando. Enfim, então, depois que eles soltaram esses presos, eles fizeram o AI-13 e AI-14, estabelecendo pena de morte, prisão perpétua e extradição, tá? Que eles não iam tolerar mais, tá? O AI-15, eles estabelecem um calendário para eleição municipal nos municípios que haviam tido intervenção federal, muitos. O AI-16 declara que a presidência está vaga, porque já perceberam que o Costa Silva não ia se recuperar. E o AI-17 coloca na reserva um monte de militar que eram militares que não eram da linha dura, que se recusavam a apoiar esses desmandos, né, da linha dura e tudo mais. Tá? Então aí depois esses atos todos, chegou em 69, tinha tanto esses atos que há juristas, inclusive, que dizem que há uma nova Constituição, porque foi incorporando na Constituição de 67, mas não é. É a Constituição de 67 meio que remendada, ela foi se tornando cada vez mais autoritária, né? Bom, não sei se vocês querem dar palpite, tô vendo aqui, vamos ver.
Vocês querem dar palpite? O Cláudio tá aqui. Ângela, só peço que outras lives sejam feitas. Ai, meu Deus do céu, tá bom. Então, não pode, eu não diria que há uma inércia do judiciário, né? No Brasil, por exemplo, a gente tem o Ministério Público, que é um órgão que pode agir com maior ligeireza, vamos dizer, que tem o poder de agir. O judiciário, sabe, eu dei uma maior confusão que eu fui escrever do Dória. Eu não tenho partido nem candidato. Imagina que eu vou deixar minha vida, eu vou seguir um ídolo político. A história fica mostrando isso pra gente. Olha aqui, ó, o Geisel contando. Tipo, não era bem assim. Então, se você fica endeusando a pessoa, a história mostra de uma forma ou de outra, tá? Eu fico super atacada porque eu escrevi no meu Facebook, é meu, né? Que eu achava interessante o que o Dória havia feito, porque eu sem querer liguei a televisão e vi que ele estava com o seu ministério, não todo mundo, mas aqueles ligados à saúde e com um especialista lá, que ele tem um conselho de especialista por causa do coronavírus. Eu achei interessante, um cara que se informa, não é? Ele tem que lidar com uma situação que ninguém nunca viu, pelo menos ele procura informação. E eu escrevi que eu achava, credo, eu tô aqui dando chute no negócio, eu escrevi que eu achava interessante que um governante juntasse as pessoas que ele está consultando para dar satisfação para o povo, porque somos nós que pagamos ele, certo? E que ele estava exercendo um papel de liderança que se espera de um governante, tá? Fui chamada de tudo. E aí, inclusive, me xingaram porque diz que o Dória solta bandido. Gente, como que um executivo pode soltar bandido? Não é o judiciário? E um juiz, se ele solta o bandido, aquelas saidinhas, né, que o povo se incomoda, é porque tem uma lei possibilitando, o juiz também não inventa, né? Então, o que eu fico pensando é que essas coisas a gente tem que discutir, buscar. Não tem importância que você continue pensando o seu radicalismo para um lado ou para o outro, porque tem para os dois também, né? Não tem importância, mas as pessoas precisam aprender a argumentar. Afinal, é o nosso país. E aquilo que for parar em Brasília, ou sei lá, né? De um modo ou de outro, ou no estado de São Paulo, e mesmo na cidade, é o que nos governa. Porque você pode viver sua vida, eu procuro viver minha vida o mais longe possível disso, minha liberdade e tudo mais. Mas chega uma hora que você esbarra no poder de Estado. E isso tem que ser discutido, né? Não sei se ficou, não sei também que horas são, porque eu sou lerdíssima com isso, né? Provocado? Então, não sei se era isso que vocês queriam saber do AI-5, mas ele pedir a volta de um ato institucional seria a coisa mais estranha. Você pedir pro executivo fazer um ato que suspenda o habeas corpus, ou você fazer um ato que feche o Congresso. Eu entendo por que o governante quer fechar o Congresso, porque ele é o único que pode dar início ao processo de cassação, caso ele descumpra alguma regra, algum pressuposto constitucional, porque tudo que se faz em termos de governo federal, não tudo, mas a base, os princípios estão na Constituição. Só a gente abrir lá e olhar o que ele pode, o que não pode fazer, não é? E acho assim, a sociedade tem poder, mas me parece que a sociedade anda um pouco afoita demais. As pessoas podem discutir ideia, mas o desrespeito ao ser humano
quem que pôs aqui, não sei, quem for a favor, sei lá, do presidente, né? O STF, ele tem que cuidar da Constituição, mas a gente sabe que a gente tem uma Constituição muito longa, são 250 artigos, né? E que, como no Brasil existe um processo jurídico que é complexo, coisas muito comuns acabam chegando lá no Supremo. Então, muitas vezes se entende que ele é vagaroso, que ele não resolve, mas é pelo volume. Porque se o brasileiro começasse também a resolver as suas questões no espaço público, politicamente, usando a sua liberdade e dialogando, a gente não teria um judiciário tão lotado e talvez a gente pudesse ficar mais satisfeito com a justiça que a gente acha que não tem, né? Então são várias questões. Eu vejo questão séria dentro da estrutura do Estado, não estou falando de governante, na estrutura, como é que o Estado é estruturado. Vejo uma liberdade excessiva do legislativo em se apropriar de dinheiro público e gastos completamente desnecessários. São legais, está tudo na lei, na norma, né? Nas regras de conduta, mas são ilegítimos, né? Uma sociedade carente que a gente vive e tal, né? Mas também vejo que a sociedade brasileira anda precisando, cada indivíduo dar uma parada, talvez se informar. As mídias sociais são perfeitas, mas a gente tem que conferir o que a gente está dizendo, né? Porque muita bobagem. Era como a gente tinha... Eu lembrei de uma coisa de campanha política muito interessante. Durante o governo Geisel, né, que é esse aqui que está falando, porque assim, depois do Costa e Silva teve o Médici, que foi a pior fase, mas lógico, ele governou com AI1, AI2, AI3, AI4, AI5, AI6, AI7. Sério, todos os atos institucionais estavam prontos quando o Geisel entrou. Então, que facilidade, né? Não tinha imprensa contra, porque estava censurado, não tinha mais a oposição, essa oposição intelectualizada de professores, que esse é o papel da universidade, discutir, questionar, não desrespeitar o indivíduo, mas questionar sim, senão a gente não vai para frente, né? O Brasil estava como se fosse um higienizado, tá? E aí ele faz um governo horroroso, de violento, de sem controle. Quem tá falando isso, meu colega aqui, ó, Ernesto Geisel, certo? Tá? Perdeu-se o controle de tudo. Quando os próprios militares percebem que eles não queriam governar porque eles não chegavam a lugar algum, eles fazem um governo de abrir o país, principalmente a influência norte-americana, e já influência russa e chinesa, porque não pensem vocês, né, Rússia soviética, não pensem vocês que porque se usa essa ideologia socialista, mas qual é o problema do país ser socialista? Não é o seu. Você vota no seu, você decide o seu. Agora, relações comerciais do capitalismo internacional é outra coisa, não é? Eu duvido que a burguesia brasileira vai deixar de comprar ou de mandar fazer coisa na China e pagar uma mão de obra mais cara ou, enfim, pelo preço que eles fornecem, né? Deve falar, mas coitado dos chineses, né? Sim, existem problemas lá, só que o Estado socialista ele está mais presente na vida, o cara não tem que pagar nada, nem educação, nem saúde, nem nada disso. Enfim, cada sistema tem as suas coisas, seus problemas, obviamente, né? Perfeito, tanto que se pensa como que vamos reformar esse Estado para ele dar um pouco mais certo do que isso. Mas eu lembrei desse negócio da eleição, que o Geisel, como o MDB tinha se transformado num partido de oposição, porque o único jeito de se protestar, não tinha Facebook, pensa, era votar no MDB, que era tudo meio que um balaio de gato, mas enfim, o MDB era a oposição, tá? Aí
se votava no MDB. Então, a eleição era uma chance para os políticos mais ativos usarem a televisão para denunciar, olha, tem ditadura aqui, olha o que nós estamos fazendo. Tá? Então o Geisel bolou uma campanha política que era assim, punha uma foto branco e preto 3x4 do candidato, o nome dele, o número e o partido e o que ele era. Então, e passava assim, né? Ele não falava nada, era só uma foto e passava, tocava uma música. Então aparecia cada coisa, foi coroinha, não sei o que, foi isso, viajou não sei para onde. Então a gente usava isso para se divertir, o que é triste, né? Mas ele fez isso para impedir que a oposição encontrasse uma brechinha para se manifestar, que é uma outra lição que a gente tira da história. A ditadura, o autoritarismo, ele pode se plantar, mas não dura. Ele não dura. Chega uma hora que ele se esgota. Se o nazismo acabou, se o fascismo acabou, se o próprio regime militar, com todos esses instrumentos que ele tinha, ele acabou, ele foi se esfacelando e eles próprios. Eu também tenho essa questão. Será que os militares querem governar? Eu tenho essa questão comigo. Porque essa é uma experiência, né? Que depois do Médici a gente tem o Geisel, que fez um governo, pelo menos uma tentativa de governo interessante, mas coisas também a se criticar. Por exemplo, o contrato para a usina de Angra, né? Para construir a usina nuclear de Angra, comprar uma tecnologia alemã que na própria Alemanha já era questionada, e nós compramos e está lá. A Angra gasta-se uma fortuna, pesquisem para vocês verem, gasta-se uma fortuna para manter aquilo sem funcionar. Né? Então o governo dele teve problemas e finalmente o Figueiredo, que foi o governo final de transição, para fazer essa transição para o governo civil, e que ele mesmo confessava que não via a hora disso tudo acabar e ele voltar para o quartel. Né? Então não sei se era isso que vocês queriam. O Guilherme manda em mim, sabe? Ele vai falando. Mas, Heloísa, vamos ver. Sim, a Procuradoria-Geral da República. Heloísa, eles estão fazendo isso, não estão? Porque o incitamento contra algum dos poderes dessa República Brasileira é considerada crime contra o interesse nacional. Pelo menos a gente lê na Constituição, não é? Então, você incitar a sociedade ou grupos de pessoas a pedir para fechar o Congresso ou fechar o Supremo, significa você dizer, olha, eu não quero mais a democracia e nem a República, porque a República é isso, né? Você fazer a divisão lá. Bom, o Guilherme tá falando que tem 45 minutos, daí eu queria saber se alguém tem como falar, Guilherme, não sei, eu não sei mexer. Só sei fazer isso aqui ainda porque a Paula me arrumou sentada aqui, porque eu sou atrapalhada, né? Então, é isso, não sei se ficou claro o quão tolo é pedir a volta, mesmo porque a condição do capitalismo é outra, a condição do Estado é outro, tudo é diferente porque nós estamos falando de 50 anos atrás, o Brasil é outra coisa, né? E as pessoas acham que uma ditadura, porque o AI-5 é para instaurar uma ditadura, não sei se a pessoa está pedindo ditadura na rua, mas é para isso que o AI-5 serviu, né? Legalizou uma ditadura que já existia, mas que ficou aí completamente escancarada. Não sei se é isso que as pessoas querem, porque na ditadura você implanta um grupo que nem sempre aquele grupo que é escolhido aparentemente é ele que governa.
Porque o AI-5 foi produto não do Costa e Silva, que era o presidente. Foi produto de um grupo que a gente... Bom, tem alguns nomes, óbvio, mas era um grupo que era extremamente radical e que exigiu. O próprio Geisel fala isso do Costa e Silva, do AI-5. Costa e Silva só tinha duas opções, ou fazia o AI-5 ou renunciava, tá? Significa que ele não tinha condição de ficar no governo porque ele estava sendo manipulado por um grupo. Então aí eu pergunto, para quem acha que o AI-5 vai resolver o problema do país, você tem certeza de que o grupo que vai manipular o poder é aquele que você acha que é bom e que vai solucionar os seus problemas, tá? E outra coisa, historicamente, meus historiadores queridos estão aí, historicamente não há nenhuma época na história, em nenhuma das civilizações ocidental ou oriental, que você tem plena concordância e harmonia completa. Não existe isso, o mundo não é essa ordem. A gente fica questionando isso. Então, é uma grande de que era bom, de que era seguro, que o Brasil foi para frente. Não foi para frente. O Brasil acumulou uma dívida que lá foi estourar lá no governo Sarney, que também era da cúpula, né, a gente chamava na época de filhote da ditadura, porque foi uma ditadura civil também, né? E o Sarney é um participante. Ele enriqueceu, mas a inflação no Brasil chegou a 36% ao mês. Todo mundo lembra dos fiscais do Sarney e dos coitados dos pequenos comerciantes que iam preso porque não tinha mercadoria para oferecer, né? Tá? Então, é uma ilusão achar que você fecha um sistema e que as coisas serão coesas e seguras e da forma que você quer. Na democracia, você tem pelo menos a opção de protestar e de se manifestar por aquilo que você deseja livremente, né? Uma ditadura é o contrário, é um grupo que te toma a liberdade e decide por você. E mesmo que não seja aquilo que você esperava, você vai cumprir, né? Porque afinal, a ditadura é a ideia de uma pessoa, de um grupo que se impõe. Se vocês querem falar alguma coisa, eu falo pra caramba, né? Quem me conhece, também não quero deixar vocês cansados. Sei que é um assunto bom, né? Mas que bom que pelo menos eu não sei o posicionamento de vocês, nem sou eu que vou convencê-los de nada, muito pelo contrário, eu acho que cada um é dono de um voto e decide por si. É duro de aceitar quando a pessoa não faz o que você acha que é legal, mas pelo menos são pessoas, quem tá aqui, pelo menos são pessoas que querem ouvir, pelo menos, né? E é muito legal saber que a gente tem, né? É possível esse diálogo, não? Alguém quer... Tiago, tá falando. Estamos em casa, pode ir até a 22. Bom, o Oswaldo, que é o meu querido, que a gente trabalha junto, ele me falou, Ângela, me explica essa história do povo achar que um poder pode mandar no outro e tal, né? É uma questão assim, o Estado brasileiro, que não é só o brasileiro, vou usar porque é o nosso, nós estamos nessa situação, então vou usar esse de exemplo. O Estado é um negócio extremamente complexo, tá? Outro dia eu estava olhando, de vez em quando eu entro, quando eu tenho muita coisa para fazer, eu entro lá no Estado Federal e dou uma futricada. Eu entrei no Executivo, na Presidência da República, tem uma secretaria que é uma secretaria
de alimentação. Eu pensei, daí eu cliquei lá, pensei, deve ser uma pessoa que, sei lá, o que deve fazer. Não, é uma secretaria inteira que cuida da questão de alimentação. Daí eu pensei, isso aí não devia estar no Ministério da Saúde? Fui lá também tem. Então, o Estado brasileiro meio que foi se transformando num monstro. E esse Estado, gente, desculpa, querer fortalecer ainda mais esse Estado, que já é a coisa mais forte que a gente tem, rica pra caramba, né? Que fica com praticamente 5 meses de trabalho, do salário do trabalhador, tá? Querer fortalecer ainda mais esse Estado é uma grande bobagem, porque é um Estado que foi constituído no seu formato lá na Idade Moderna, século XVI, XVII, que embora tenha mudado as suas práticas, né? Práticas democráticas, assimilado os direitos fundamentais, que são uma coisa básica que a gente não pode abrir mão nunca, né? Ainda assim, é um Estado que, mesmo que o governante tenha intenção, mesmo que ele queira, ele não dá conta de oferecer tudo. É a estrutura do Estado que precisa mexer, que precisa mudar, alocamento de recursos, inverter a pirâmide, fortalecer município, porque aqui sim a gente vive e a gente controla melhor, né? Bom, queridos, mas eu acompanho o discurso do presidente Renato Cardoso e nunca vi ele falando isso. Isso o que, Renato? O que ele estava falando? De incitar contra o Congresso e contra a Câmara Federal? Você nunca viu? Você não precisa dizer, um governante, qualquer ato dele é um ato público, certo? Qualquer ato dele, ele se torna uma pessoa pública. Portanto, publicamente, ele não tem mais o direito de impor o pensamento dele. Isso se chama populismo. Quando um presidente impõe a sua forma de pensar acima de partido, acima de associações, de classe e tudo mais, isso se chama populismo. E eu espero ardentemente que o populismo morra de vez no Brasil. Eu acho que o presidente ele mostra sim uma intenção, incitar a sociedade, tá? Em momentos, inclusive que ele deveria ser o apaziguador, tá? Eu não estou falando bem ou mal da pessoa dele, eu estou dizendo que enquanto governante, e foi esse o fato que me fez falar do Dória, eu vi ali, pouco me importa, eu não estava julgando o governo, as ações, as políticas públicas dele, eu sei que tem problema, tem essa atitude de respeito com a sociedade, de ir numa televisão, inclusive possibilitar que as pessoas fizessem perguntas, tá? Não vejo essa mesma atitude de liderança num momento caótico, eu não vejo essa liderança. O que eu vejo é muita instabilidade no país. E quando você gera instabilidade, o controle é mais fácil. Isso historicamente a gente já sabe também, né? Não sei se você quer escrever alguma coisa. Gisele Fernandes, não entendi. Gui, vamos precisar de uma parte 2. Bom, gente, eu acho que, né? A gente pode fazer outras coisas. A história do Brasil é tão linda, né? Triste às vezes.
mas é tão interessante. A gente pode falar do Estado brasileiro, de questões contemporâneas, porque também se a gente não entende o momento do capitalismo internacional e do que esse vírus está provocando, né, a gente também fica definir populismo. Talvez a gente pudesse estudar aí alguns populistas. Eu adorei, não sei se vocês gostaram, mas eu, como adoro falar, tô falando de uma coisa que eu amo, história política. Eu quero agradecer o Guilherme, né? Ficou bem, né? Eu jamais da minha cabeça teria tido uma ideia assim, tá? Então, meus queridos, foi muito bom. Depois eu vou, se puder, eu vou olhar tudo. Mo Gasparini, manda um beijo no teu pai, meu aluno, saudades, tá? E espero que a gente possa voltar a conversar e no que depender de mim, se eu puder contribuir. Depois eu vou pôr no meu Face as referências bibliográficas para quem se interessar em verificar isso. Daí, para quem gosta de coisa mais polêmica ainda, tenho também outros que eu posso indicar para vocês lerem, tá? Um beijo, meus queridos. Guilherme, obrigada, viu? Tá? Foi um prazer. Vamos ver, Camila, né? Pronto, já começa a briga, né? Meus queridos, muito obrigada, viu? Beijão, a gente pode marcar outras conversas, se alguém quiser também, a gente fazer mais dialogado, né? Tá? Amo vocês, viu? A Heloísa tá perguntando aqui. Como conciliar a democracia com o sebastianismo, né? Pois é, né? Mas as pessoas, sabe o que? Politicamente, a ideia é que sempre para trás foi melhor ou para frente. Eu entendo isso como uma visão quase que religiosa, é uma religião isso, o fanatismo é uma religião, né? Porque em todas as religiões, e aqui não é crítica, porque a religião não é racional mesmo, tá? Você sempre tem, né, o passado num tempo imemorial perfeito, um presente muito ruim com o qual você tem que lidar, você tem que viver nele, e a projeção de um futuro brilhante que recupere a perfeição, né? Em política, se você entender que há a possibilidade de você organizar um país sem nenhum problema, sem nenhuma questão, olha o exemplo aqui, ó. O regime militar, o que você pensa? Pelo menos os militares se entendiam. Não, entre eles e que causavam os problemas que a gente lê agora, né? Então, de fato, você imaginar que você volta, que o futuro é uma volta ao passado, é um grande engano, né? Um beijo, meus queridos. Vou ver se... Ai, Michele, eu não queria, viu? Ah, o AI-5, ele prevê, tem um nome específico para isso, mas ele prevê sim um confisco